Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa correção de ciências, tá bom? Dos conteúdos de finalização da unidade 6 e vamos fazer uma breve revisãozinha dos conteúdos, tá bom? Então vamos lá? Então, a correção de ciências é referente ao dia 20/7. Então, tinha a questão 4 lá na página 165. Leia e analise as afirmações e marque V para as que são verdadeiras e F para as que são falsas. Então, os raios solares incidem em menor inclinação em regiões próximas ao Equador. Então, é verdadeiro, porque a Terra se assemelha a uma esfera, os pontos próximos ao Equador é a parte mais molhada que tem. Então, os raios solares chegam nele de forma perpendicular, tá? B, a insolação é a mesma no Equador e nos polos, então essa afirmação é falsa. C, no Equador, os dias e as noites têm duração semelhante o ano todo, então é verdadeiro. D, em certas épocas do ano, em regiões polares, o Sol pode ficar visível 24 horas, por isso essas regiões têm temperaturas elevadas. Então, isso é falso, tá? Porque, como a gente sabe, as regiões polares não têm temperaturas elevadas, tá? 5. Observe as imagens, leia as informações a seguir e faça o que se pede. Então, tem a zona polar com temperatura próxima ou abaixo a 0 graus, mesmo no verão, e tem a zona intertropical, temperaturas sempre maiores que 18 graus centígrados. A. Esquematize como deve ser a incidência dos raios solares em cada uma das regiões mostradas na imagem. Então, na zona polar é inclinada, como a gente sabe, e na zona intertropical é perpendicular. B. Qual é a relação entre a forma como os raios solares incidem em cada região com a diferença de temperatura? Então, nos locais onde os raios solares incidem de forma inclinada, a insolação, que é a quantidade de energia solar por unidade de área, é menor e, portanto, as temperaturas tendem a ser mais baixas em relação àquelas de regiões intertropicais, onde os raios solares incidem perpendicularmente, tá? 6. Complete as lacunas das frases a seguir com as palavras e expressões dos quadros. Então, A. Em uma cidade que fica próxima à linha do Equador, o dia e a noite têm aproximadamente a mesma duração. B. No verão, cidades próximas aos polos têm número de horas de claridade maior que de escuridão. C. No inverno, cidades próximas aos polos têm um número de horas de claridade menor do que de escuridão. A inclinação do eixo de rotação da Terra é responsável pela diferença de duração dos dias e das noites nas diferentes regiões do planeta. Então, depois, lá na página 170, a gente tinha uma cruzadinha. Eu vou colocar o que era para completar e depois vocês completem na cruzadinha. Para o observador na superfície da Terra, o Sol, as demais estrelas e a Lua aparentemente se movem com o passar das horas. Porém, é a Terra que se move, girando em torno de si mesma em um movimento chamado rotação. O eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que corta o globo terrestre do Polo Norte ao Polo Sul. A Terra gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. A Terra leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta ao redor de si mesma. Esse tempo corresponde ao período de um dia. A insolação é a quantidade de energia solar que atinge uma unidade diária em um local da Terra. Ela varia com a região do planeta, com a hora do dia e a época do ano. O fato de os raios solares não incidirem uniformemente na superfície da Terra tem como consequência a formação de grandes áreas com temperaturas diferentes no planeta, chamadas de zonas climáticas. Tá? Então, além disso, nas páginas 168 e 169, a gente tinha que completar com os adesivos. Como ia ficar muito pequeno aí para vocês verem, eu vou falar os adesivos que tem que colocar, tá? Então, na página 168, tem a rotação da Terra, promove a sucessão de... Então, vocês vão colocar o adesivo que está escrito dias e noites, tá? Na página 168. Depois, continuando, a gente tem lá, rotação da Terra. Ocorre em torno de aí vocês vão colocar em cima na página 169, eixo inclinado imaginário e no sentido anti-horário, tá? Depois, rotação da Terra se relaciona ao movimento aparente da Lua e das estrelas. Então, vocês vão colocar
embaixo de eixo inclinado imaginário e anti-horário da Lua e das estrelas, tá? Rotação da Terra se relaciona ao movimento aparente do Sol, cuja radiação atinge a superfície da Terra de forma diferente conforme a zona climática, época do ano e hora do dia, tá? Vocês vão colocar isso na página 169. Depois, promove a sucessão de dias e noites, cujas durações variam conforme a região do planeta e a época do ano. São os dois últimos, tá? Então, é isso a nossa correção. Vamos para a aulinha de revisão bem rapidinho, tá?